Então temos essa tarefa de estudarmos juntos os mensageiros. Né? Uma boa parte de vocês, eu acredito que metade pelo menos, acompanhou o estudo do Nosso Lar, né? No ano passado, né? E vocês já sabem mais ou menos como é a sistemática. É a mesma, né? Muito simples, a gente vai procurando acompanhar a trajetória do André Luiz, conforme ele próprio descreveu, né? Nos capítulos, e tentando aprofundar algumas coisas. Né? Mas o que é aprofundar, André Luiz? Né? Ou o que é aprofundar qualquer obra espírita? Né? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas opiniões pessoais. Né? Então a gente vai tentar aprofundar no sentido de realmente o que a palavra quer dizer, né? Ir ao fundo, interiorizar. Né? O aprofundamento do estudo do Espiritismo, em especial aqui dessa obra, é nos colocarmos no lugar do personagem, nos colocarmos na situação que está sendo narrada, refletir aquilo que talvez nós sentiríamos ou faríamos nesse contexto, né? Fazemos um balanço interno de como nós estamos espiritualmente, né? De como é que está a nossa compreensão das situações, o quanto a gente está em sintonia com o que é trazido aqui por André Luiz, e se aprofundar. Né? Basicamente nos colocarmos no lugar, trazer para a nossa situação. Né? Então eu vou fazer o máximo esforço para evitar opiniões pessoais. Né? A ideia aqui não é colocar minha opinião, né? Meramente ajudar junto aqui, nós todos que estamos estudando juntos esse conteúdo, a trazer para a nossa realidade, né? Com algumas reflexões e tal. Sempre que eu me der conta e for dar uma opinião pessoal, eu vou salientar isso. Olha, essa é só uma opinião pessoal, ok? Acho que é importante ter essa consciência. Né? A gente tem uma obra muito bem escrita. Né? Na verdade, a gente tem toda uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual, né? Que compõe diversos livros. A gente está estudando recém o segundo. Né? Então, toda a obra foi pensada pela espiritualidade superior. Né? Todas as informações aqui, elas foram trazidas na medida, né? Na medida em que a gente pode digerir, a gente pode entender, que tem uma utilidade para nós e que não ultrapassa, e esse é um detalhe importante, não ultrapassa aquilo que nos cabe averiguar, que nos cabe descobrir, que nos cabe imaginar, pelo menos. Né? Porque nem tudo nos é dito, né? Nem tudo pode ser trazido pela espiritualidade, e há um limite, né? Que é o limite do nosso merecimento enquanto coletividade, que é o limite do quanto nós já desenvolvemos a inteligência em grupo, né? O quanto a nossa ciência já avançou. Quer dizer, é claro que a espiritualidade aqui nos traz informações novas. E para a época em que foi escrito, né? Em que foi publicado, extremamente inovadoras, né? Como a gente já viu em Nosso Lar. Estamos falando de um livro que foi publicado em 1944, né? 1944, né? Cujas realidades, cujas cenas se deram um ano antes, 2 anos antes, né? Como o André Luiz vai citar aqui em algum momento. Ele foi publicado em 1944 e ainda é fonte de novidades para nós. Né? Não sei qual é a impressão de vocês, mas cada vez que eu leio um livro do André Luiz, releio, né? Eu tenho a impressão, puxa, como é que eu não tinha me dado conta disso antes? Né? Como é que eu não dei atenção a esse trecho? Né? É tão significativo e não tinha me marcado como agora. Né? Então, cada releitura é impressionante. Né? A gente aprende, a gente extrai coisas novas. Então, essa é a nossa
tarefa aqui, né? Estamos com 18 pessoas já, todos bem-vindos à nossa aula. Quem não pegou no início, a ideia é que fiquemos num grupo pequeno mesmo, o grupo original aqui da nossa turma, que fizeram a inscrição. Depois a gente vai editar, colocar uns slides, que estou comigo aqui no meu computador, mas eu não consigo mostrar para vocês. E aí a edição vai ficar disponível futuramente para todo mundo que quiser ter acesso à aula, né? Nós tivemos que cancelar nossas atividades justamente no dia de início, né, do nosso estudo, e íamos ter ali a equipe de filmagem, né, o Giovanni, e não estamos com a ajuda dele aqui, então vamos tentar tocar da melhor maneira possível. Como sempre, vale muito a pena nós lermos o prefácio de Emmanuel, né? Emmanuel está por trás de toda a organização dessa série de livros, né? Então ele é a pessoa autorizada a nos indicar o que nos aguarda aqui e qual é o sentido espiritual por trás do livro Os Mensageiros, né? O Emmanuel é sempre muito feliz nas palavras, né? Consegue nos trazer informações muito preciosas para o entendimento da obra, né? Então, Emmanuel, no prefácio, ele vai... Celina, seja bem-vinda, Celina Pires. O Emmanuel vai nos trazer uma metáfora no início, né? Que é a metáfora do chimpanzé, né? Porque, até provavelmente, pelo impacto que o livro Nosso Lar trouxe na comunidade espírita, na década de 40, ali em 43, houve muitas críticas, né? Ou pelo menos muitos estranhamentos de certas informações que eram trazidas naquela obra. O próprio Chico, né? Ele próprio sentiu o impacto da obra Nosso Lar, teve ali a sua dificuldade, o seu receio de lançar aquela obra, de publicar aquela obra, e de fato muitas pessoas não compreenderam e criticaram a obra Nosso Lar como uma descrição de muito material. São cenários muito similares à nossa realidade, cidade, prédios, a questão, né, dos deslocamentos por coletivos, a questão das casas, a questão do matrimônio, né? Isso é abordado em Nosso Lar, até numa situação curiosa ali, né? A questão do bônus hora. Então isso tudo era uma grande novidade e que detalhes assim não haviam sido colocados por obras anteriores, né? Então, de certa forma, Emmanuel vem nos dar uma resposta, né? Dizendo que, olha, pode ser para alguns estranho a materialidade aparente das cidades, dos cenários, da história em si, né? E nos traz a metáfora do chimpanzé, nos contando que, evidentemente, se fosse possível um chimpanzé vir conhecer a realidade humana, né, num palácio ali com as suas situações todas, e tivesse que voltar à sua comunidade, né, de chimpanzé para dar notícias de como é a vida no palácio, como é a vida entre os humanos, ele também descreveria mais ou menos coisas conhecidas daquela realidade animal ali, né? Ao invés do pelo, os humanos usam roupas, o sistema digestivo alimentar é muito parecido, né? As relações humanas guardam certa semelhança, né, com o núcleo dos chimpanzés. Enfim, há uma série de coisas que ele descreveria de um modo parecido, mas de uma realidade sublimada, né? Uma realidade superior, e queria se diferir realmente em aspectos ligados à moral, à razão, ao raciocínio, né? Ele teria dificuldade de narrar as questões espirituais ligadas ao agrupamento humano,
Mas aquilo que se refere à parte material seriam equivalentes ao que eles já conheciam, né? Dando então essa explicação para aqueles que não compreenderam bem a mensagem trazida em nosso lar e que vai ter uma sequência natural aqui no livro Os Mensageiros. De novo, nós vamos ter uma realidade, ora em nosso lar, ora situações em regiões umbralinas, em postos de socorro, ora na crosta, em que vai se dar então esse processo, essa história contada aqui no livro Os Mensageiros, né? E Emmanuel nos traz que isso é natural, porque ninguém pode saltar a sua realidade, né? A evolução se dá gradativamente e as coisas vão se sublimando, mas não há um contraste absoluto para a maioria dos espíritos médios, né, que estão lendo, nós aqui que estamos lendo esse livro, não há um contraste e um salto de realidade, tudo obedece a um senso de evolução gradual, de gradação, no sentido da espiritualização, no sentido da sublimação das realidades, né? Então, em vista disso, Emmanuel nos diz que não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens de André Luiz, né? A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente, né? Então, é isso que nós precisamos ter em mente. E acho que hoje em dia já não há mais esse senso de estranhamento que houve, né, na década de 40, a não ser para aqueles que não são espíritas, que nunca leram, né, que nunca tiveram contato com essa realidade. Aí sim vão ter esse estranhamento se não tiveram uma leitura, um estudo anterior das obras básicas do Espiritismo de um modo geral, né? Bom, então ele mais adiante ele coloca, né, que o que nos leva a grafar esse prefácio não é questões filosóficas, né, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo, né, a nossa oportunidade de trabalho nos dias que correm. E aí ele ressalta, né, felizes os que buscam o serviço que lhes compete, né? Felizes aqueles que aproveitam esses momentos, esses breves momentos aqui nesse planeta encarnados, para a gente estar lúcido, né? A gente estar acordado, se dando conta da importância desse momento, se dando conta do serviço que nos cabe realizar, porque esse livro, pessoal, ele vai falar dos mensageiros, né? Vou adiantar aqui os segredos para quem não leu o livro, vou dar um spoiler, mas vou dizer que os mensageiros, em parte deles, somos todos nós que viemos com o compromisso de viver o Espiritismo nas nossas vidas, né? Um compromisso seja na casa espírita, seja dentro do nosso lar, seja, enfim, né? Mas que fomos nós preparados para o exercício da mediunidade, da doutrinação, fusão do conhecimento espírita, né? Nada se dá por acaso, né? Como a gente vai ver no livro, o trabalho de preparação leva às vezes décadas, né? Para a gente às vezes chegar aqui e esquecer de tudo, né? E achar que outras coisas são mais importantes, ou que as dificuldades que se impõem não são superáveis com a nossa boa vontade, né? Então, parte dos mensageiros somos nós próprios. Veja que curioso, né? Parte, de fato, são aqueles que estão no mundo espiritual nos dando o apoio, né? A assistência, a inspiração, a orientação, né? Esses são talvez em número maior ainda. Então, Emmanuel nos diz: o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, né, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Então, o Espiritismo não é só estudo, mas, muito mais do que isso, revela uma oficina de renovação. Oficina de renovação.
onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta. Né? Nós procurarmos nos integrarmos-nos com a vida mais alta. Pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Né? Essa é a grande proposta. Não são exercícios filosóficos racionais, não é decorar nome de personagem, não é saber de cor tudo que está escrito no livro, mas é ter a experiência emocional de viver essa lição e de guardar ela conosco, né? Para que a gente possa realmente dar o testemunho. E no prefácio mesmo ele ressalta, né, o personagem Aniceto, né, que é o grande mensageiro do livro. Né? Aí ele coloca: quem observar o nobre serviço de um Aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Não é fácil. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então, a gente recebe a ajuda espiritual, mas, na maioria das circunstâncias, nós temos que também nos elevarmos do ponto de vista vibratório, consciencial, né? Termos um terreno fértil para poder receber realmente esse auxílio. Né? Que é o que não acontece quando a gente não está consciente da realidade espiritual, quando a gente está imerso na realidade aqui meramente terrena, e a gente esquece, né, e vive a vida assim atabalhoado, né, dando conta só dos compromissos imediatos, sem conseguir elevar o pensamento, sem conseguir ter uma pausa no dia para uma meditação, para uma prece. Né? Quando a gente se deixa levar pelo turbilhão do dia a dia, a gente não consegue fazer essa conexão aqui. Aí não há ajuda espiritual que chegue, né, para nos atingir. Então, é indispensável, diz o Emmanuel na sequência aqui, lavar o vaso do coração para receber a água viva. Né? Abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Né? O que são os trajes nupciais? Né? Ele está fazendo uma referência à parábola do festim de bodas, né? Em que todos são convidados para o grande banquete, né? Mas só pode realmente permanecer e estar nesse banquete espiritual quem estiver com as túnicas nupciais, né? Que basicamente representa o nosso perispírito, né? A nossa pureza interior, né? A nossa adesão à proposta de Jesus, né? A nossa sincera vinculação ao Evangelho, né? E aos interesses maiores que o Evangelho traz para a nossa vida. Né? Então, é a regra de ouro, né, do festim de bodas, que lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? Isso resume o sentido da parábola do festim de bodas, é a regra de ouro. Né? Se nós estivermos com esse propósito, a gente vai poder realmente colher aquilo que a espiritualidade tem para nos beneficiar, para nos ajudar nesse processo. É a água viva, né? Abandonando envoltórios inferiores. Bom, então, ainda no prefácio, o Emmanuel nos traz que todo o livro se dá na descrição de uma semana do trabalho espiritual, né, da equipe dos mensageiros, do centro de mensageiros, em que André Luiz passa a fazer parte logo nos primeiros capítulos. Uma semana apenas. Né? Imagine o quanto de informações, né, ainda
poderia trazer se o período de tempo fosse maior, né? Quantas experiências, quantas situações, quanto trabalho espiritual junto a nós, né? Nos diversos campos de trabalho de assistência espiritual. Então a gente tem aqui um retratinho, né? E que mesmo assim é extremamente significativo para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, né? Então, vamos mais adiante, Emmanuel vai dizer assim: as mensagens do além se destinam para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. É aquilo que nós estávamos comentando. Vamos fazer esse esforço na leitura de nos colocarmos no lugar de André Luiz ou no lugar dos personagens, né? Então, nos colocarmos nos papéis, né? E procurarmos ouvir a nossa alma, nosso interior, como é que nós reagiríamos, né? O que se passaria na nossa cabeça, né? O André Luiz, muitas vezes, ele faz uma pergunta, né? meio engraçada, meio deslocada do tempo ali, né? E parece que adivinha, às vezes, a pergunta que nós faríamos se estivesse no lugar dele, né? Então vamos fazendo esse exercício, porque isso é realmente aprofundar, né, a obra e não fazer só uma leitura rápida como a gente costuma fazer. Capítulo 1, renovação, né? Lembrando que André Luiz, ao final de Nosso Lar, acaba de ser reconhecido, nomeado cidadão de Nosso Lar, né? Ele que estava até então sob a tutela dos benfeitores de Clarencio, né, do ministro Clarencio, fazendo o seu processo de adaptação, que durou um pouco mais de um ano, né, desde ao período que ele passou no hospital, né, ali recebendo a assistência, até o período de transição, quando ele começou a se movimentar por Nosso Lar. Ele logo se deu conta que tinha que trabalhar, que tinha que ajudar, né? Que ele podia ser útil de alguma maneira. Ele foi lá pedir para o ministro Clarencio, naquela célebre cena, né? Ele está sentado em dupla com uma senhora, e o Clarencio dando as explicações, e ele ali arrependidíssimo, né? De ter ido pedir aquela consulta ali, né? Aí ele reverteu o que ele ia dizer na hora, pediu para Clarencio: não, eu quero qualquer trabalho, né? E Clarencio já tinha lido a ficha dele, né? Já tinha percebido as intenções dele de pedir um posto como médico, né? E ele levou aquela lição, né, profunda de Clarencio ali, e então começou a conhecer os personagens, conheceu a Narcisa, a enfermeira, né? O Lísias, né, com quem ele passou a residir, né, na residência da Dona Laura. Então essa história toda vocês já estão com ela em mente, né? A maioria acho que já leu realmente o livro Nosso Lar, os que fizeram o curso conosco, né? Então a história está continuando aqui, né? Então ele é um recém-cidadão de Nosso Lar e vai nos descrever aqui o seu processo de renovação, de mudança de ares, né? Então, ele nos comenta aqui que então, quanto custou para ele abandonar aquela visão, aquela postura de homem comum, né, que via situações com um olhar de homem comum, né, que não tinha um preparo e não teve um preparo espiritual na vida de encarnado. Foi assim que, eminentemente surpreendido, André Luiz nos conta, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então, foi se dando um processo interior de mudança, de transformação íntima, de abandono de certas roupagens inferiores, como nós falamos ali, né, no prefácio. Ele foi se dando conta realmente da realidade espiritual, da vida real no mundo espiritual, de como os sentimentos, as perspectivas são diferentes,
de como a gente está iludido aqui no mundo material, acreditando em coisas que são temporárias, vivendo realidades que são passageiras, que não têm aquela importância toda que a gente dá quando está aqui, né? E ele estava numa transformação profunda. Então ele diz que experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo, enquanto ser espiritual. Antes, vivia a afeição de um caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Né? Ao longo de todo o livro Nosso Lar, a gente vê que André Luiz vai fazendo essa autoavaliação. Né? Ele nos fala, nos dá notícias de como ele era, seu temperamento. Né? Ele era um cara muito enérgico, muito intempestivo, às vezes rude, falava as coisas e não se importava com o impacto que isso tinha no outro. Né? Ele mesmo nos traz essa perspectiva. Né? Muito ligado às coisas materiais, ele teve problemas com álcool, ele teve problemas na área da sexualidade, ele não era feito a nada que fosse ligado a questões espirituais. Né? Então ele fez toda uma autoavaliação que agora ele ratifica aqui. Né? E ele passou agora aqui a se convencer, né? Ele se deu conta, ele não só se deu conta, como se convenceu de que a dor agiu na construção mental dele, né? A maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Né? O alvião é uma espécie de machado, né? de enxada, ela tem um lado agudo e um lado como se fosse um martelo. Né? Então ele está descrevendo que a dor que ele passou, desde desencarne, no umbral, e mesmo em Nosso Lar, nesse processo de adaptação, trouxe uma série de transformações, mas que não foram de pronto. Não foi de imediato, foi todo um processo. Né? O alvião quebrar a concha de antigos vícios do sentimento. Né? E assim libertou-se. Né? Teve essa experiência de libertação. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade divina. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Né? Então ele teve essa percepção do sentido espiritual da dor, que realmente efetivou essa mudança de perspectiva interna. Né? Então ele diz, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Né? Então, nesse esforço de nos colocarmos no lugar de André Luiz, né? Como será que seria a nossa experiência? Né? Como é que nós nos sentiríamos se tivéssemos que viver essa realidade de ver a esposa ou o companheiro com um novo cônjuge, né? Querendo esquecer de nós, né? Porque a esposa queria esquecer aquela vivência, né? Até para poder ir adiante. Né? Ela não era espírita, pelo que consta, não tinha uma noção da realidade espiritual, os próprios filhos. Né? Também, porque o André Luiz vai mais adiante, ele vai dizer que ele, olha o que ele diz, né? Ele se sentia um órfão de afetos terrenos. Tá? Ele se desconectou dos principais espíritos, né, que para ele eram do seu coração, da família que ele conhecia. Né? Então ele era um órfão e um conformado. A descrição é um órfão e um conformado com os desígnios superiores. Né? Quer dizer, tem toda uma evolução aí, né? Um processo de elevação, de compreensão, mas tem uma dor aí por trás. Né? E não é de uma hora para outra que essa vivência é vivida realmente
de uma maneira puramente espiritual, alegre, né, de êxtase, não, porque a gente tem que fazer um luto. Né? A gente tem que fazer um luto do lado de lá também, né? Veja que curioso. Não é só o luto do lado de cá. Quem vai também, às vezes, tem que fazer esse luto dos papéis que tinha de marido, de pai, de responsável pelo lar, de médico, de homem buscado pelo mundo, né? E aqui, um parêntese para uma opinião pessoal, ninguém fique bravo comigo se não concordar, é uma opinião de algumas pessoas. Nós temos em conta que André Luiz foi o espírito de Carlos Chagas, né? Um médico muito conhecido e que teve uma importância e conhecia muito de epidemias, de infecções, né? Ele trabalhou em circunstâncias assim, ele viveu essa realidade, né? E que teve todo um destaque no meio acadêmico, né? Como nós comentamos no curso anterior, era uma figura, uma celebridade, né? Era talvez o maior médico que o Brasil teve até hoje, do ponto de vista de pesquisa. Né? Então isso tudo, ele teve que abandonar isso. Ele lá não era sequer médico, porque não se preparou para isso. Né? Então, fechamos o parênteses, né? É uma opinião, não é uma informação confirmada, né? Emmanuel não nos traz essa confirmação, é o testemunho de alguns espíritas, né? Que conviveram com Chico, outros dizem que não, mas não vamos entrar nessa polêmica. Né? Estamos aqui falando do luto, o luto do lado de lá. Né? E então, ele diz que, como a gente vê em nosso lar, aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta. Né? E ele realmente, se vocês lembrarem aquela cena em que ele começa a dar assistência aos desencarnados que são trazidos da Segunda Guerra Mundial e acabam aportando ali em nosso lar, aquela cena em que ele recebe a senhora, né? Ele está ali curiosíssimo, fazendo perguntas e querendo saber detalhes, né? E ela dementada, né? Num quadro delirante, ali não conseguia se dar conta do que ocorreu realmente, né? Se dizia injustiçada porque ela havia pago missas, né? Para que ela pudesse ter uma realidade espiritual melhor do que ela vinha tendo, e achava que os familiares não tinham pago a missa, enfim, era uma situação assim, e ele ficava ali na postura ainda do homem do mundo, né? Querendo ter notícias e querendo ali saber detalhes, né? Uma fofoca espiritual. Né? Agora ele tá longe disso, já não tem mais esse interesse. Né? Ele diz que perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Né? E identificando essa profunda transformação, a amiga, né? Narcisa, a enfermeira, que tanto ajudou André Luiz nesses tempos iniciais aí, né? Ela vai dizer e vai dar um conselho valioso para o André Luiz. Né? Mais ou menos assim: em tais períodos, André, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Né? Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Né? Então ele começa a descrever essa situação que é um tanto paradoxal. Né? Por um lado, ele estava sentindo a renovação, mudando, evoluindo espiritualmente, né? Mas por outro, ele estava vivendo um incomensurável tédio. Né? Era uma suprema alegria ao lado de uma incomensurável sensação de tédio quanto às situações de natureza inferior. Então, ele estava ali ainda se encontrando, e Narcisa se deu conta disso, né? E deu um conselho para ele. Né? Ao lado, ela traz uma imagem muito bonita. Né? Aliás, nós vamos ver aqui 3 imagens que Narcisa vai formular nessa orientação a André Luiz. Né?
ela diz que o coração de André Luiz é como uma taça iluminada, mas vazia de sentimentos do mundo. Né? Então, uma taça pronta para receber a água viva, uma taça iluminada, mas vazia de sentimentos do mundo. Né? Então, é um processo de transição. E ela vai dizer ainda, vai trazer uma outra imagem, que é a imagem da rosa, né? A rosa na estrada. Né? Ela traz a beleza do caminho, traz talvez o odor, né, de rosas, mas ela também tem os espinhos, né, os chamados acúleos, né, que trazem esse misto, né, de beleza e de dor. Né. Então, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Né? E o André concorda e se comove, né? Puxa, é realmente isso que eu estou sentindo. Né? É esse misto de sentimentos. E como é que se sai disso? Né? Como é que se dá um passo adiante? Né? Aí ela vai trazer mais uma recomendação. Enche a sua taça de águas eternas daquele que é o doador divino. Quer dizer, segue adiante, né? Te conecta mais ainda a essa realidade superior. Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Né? Que bonito isso, né? Então, através dessas 3 imagens da planta, da terra, da árvore, na terra do nosso coração, da nossa alma, da rosa com seus espinhos no caminho e a taça iluminada, mas vazia, né? Dando esse misto elegante, né, de imagens que traduzem o que André estava sentindo espiritualmente e emocionalmente naquele momento. Né? Quando se lhe despertarem os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria. Então ela começa a dizer para ele, presta atenção nas situações da vida que vão surgir para ti. Né? As lições de Jesus, o Evangelho, ele vai se transformando em realidade viva através das pessoas, das circunstâncias, do que tu vai viver a partir de agora. Fica atento a isso, porque o sentido espiritual vai revelar expressões desconhecidas da sua inteligência. Né? E convida, né? Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Né? Então, e ela vai dar então uma sugestão para André Luiz de que busque novos ares, de que continue no seu processo de aprendizado. Lembrando que André Luiz havia recebido um passe livre, né, tempos atrás, para circular por quase todos os ministérios, para ele aprender, observar, tomar notas, né, e poder escolher algum para se situar, né, e poder ser útil quando ele foi pedir, então, naquela reunião com Clarencio, né, a oportunidade de trabalho. Ele não nomeou para nenhum trabalho específico, deu um passe livre para ele circular e aprender, né, mas ele, até por sugestão, recomendação de Laura, né, a mãe do Lísias, ele se fixou nas câmaras de retificação, né, que é no Ministério do Auxílio, e ali ficou um bom tempo. Mas agora era o momento de mudar de ares, né? E ele reconhece aqui, né? Conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, né? Ele estava precisando desse impulso, né? E dessa oportunidade. Então veja que a personalidade, aí, né? O temperamento de André, que nós conhecemos um pouco ali no nosso lar, pela própria autoavaliação dele, realmente não era um homem de rotina, de ficar parado, né? Ele tem uma avidez por novidade, por aprendizado, por crescer, né?
por ser útil, e era o momento dele dar o passo adiante. Narcisa percebeu isso e fez essa sugestão. Né? Amante do serviço movimentado, ele coloca aqui. Lembrando, né, de nosso lar, que nosso lar estava organizado em 6 ministérios. Né? Vocês lembram quais eram os 6? Né? Então vamos dos 3 inferiores para os 3 superiores. Né? Ministério da regeneração, Ministério do auxílio e o Ministério determinada ponta da estrela, né, que é a arquitetura de nosso lar. E os 3 de maior elevação, que é o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Né? Então agora ele foi convidado e vai para o Ministério da Comunicação conhecer o Centro dos Mensageiros, né? Em que vai aparecer a figura do Aniceto, né? Esse personagem que vai se ligar profundamente à vida espiritual de André Luiz. E assim, ele realmente fica muito satisfeito com a ideia, fica muito empolgado, né? E no capítulo 2 vai se dar então esse encontro com Aniceto. Né? E hoje nós ficamos por aqui, né? A nossa ideia é, em cada aula, em cada encontro, a gente poder vencer mais ou menos 3 capítulos, né? De modo a, em 4 meses, 4 meses e meio, nós temos estudado todo o livro Os Mensageiros. Tá? O nosso projeto na Mergues é de estudar toda a sequência da vida no mundo espiritual. Né? Então, o primeiro nós fizemos presencialmente e não filmamos, né? Que é o nosso lar. Né? E a ideia, se for possível, é no segundo semestre nós passarmos para Missionários da Luz, que é o 3º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Né? Então, espero que tenha sido um momento legal para nós todos aí. Né? É uma novidade para a gente fazer esse tipo de atividade ao vivo. Né? A gente não tem essa experiência ainda, nós estamos aprendendo juntos. Né? E vocês são a turma piloto. Né? Hajam outras turmas, né? A gente consiga disponibilizar outras pessoas também, em outros horários durante a semana, quem sabe até os cursos da Joana, né? Aí vamos tentar organizar, porque uma coisa é certa, né? O trabalho espiritual não para, né? E nós devemos seguir em sintonia, né? De pensamento, de ideal, saindo do foco exclusivo desse problema passageiro, momentâneo do nosso planeta, né? Esquecer um pouco isso e aproveitar para aprender, para estudarmos juntos, para ler, né? Para estudar. E então espero que todos estejam com saúde, que permaneçam assim como seus familiares, né? E qualquer coisa, estamos aí, tá? Nosso grupo continua firme, conectado, né? E a Mergues não vai parar não, tá? A gente só tem um tempinho aí para descobrir como é que se navega nesses mares nunca antes navegados, né? E nós vamos tentar disponibilizar o máximo possível de encontros como esse, tá certo? Então, forte abraço para vocês e até a próxima.